I am Daredevil. Fala que tá ruim. Fala desse final emocionante, sanguinário, porradaria e o sistema que é falho. Mais importante do que a briga Rei do Crime e Demolidor, mais importante do que a população tentando bater no Rei do Crime, apanhando, muita gente morrendo nas mãos desse criminoso. Mais importante do que eles se juntando e conseguindo dar uma porrada nele e só parados pelo Demolidor. Mais importante de qualquer outra coisa, da injustiça do Demolidor preso no final da segunda temporada de Demolidor Renascido, é a gente pensar como evitar que isso aconteça com a gente. Foi lindo, foi emocionante. Não é possível que vão reclamar. Vamos falar tudo, absolutamente tudo, sobre o final de Demolidor Renascido, segunda temporada, com a terceira já sendo gravada e com muita coisa boa vindo aí, porque o final deixa muita coisa em aberto para o que está por vir. Vamos lá, o episódio começa com o Demolidor tentando se recuperar do tiro que levou da Força Tarefa no episódio anterior. A Jessica Jones está cuidando dele. E aí a gente tem o segundo dia do julgamento da Karen Page. Quando parece que o Demolidor não vai conseguir aparecer, né, o Matt retorna ao julgamento. E ele armou tudo. Se Wilson Fisk, até o episódio anterior, né, eu falava, parece que ele está à frente de todo mundo sempre. O Wilson Fisk foi chamado pela defesa da Karen para depor no tribunal. E aí é que a gente tem o pulo do gato. Porque eles começam a usar o tribunal, isso já tinha ficado claro no episódio anterior, né? Mas eles aproveitam que está sendo televisionado, né, passando na TV para todo mundo ver. Eles começam a falar, mesmo que a juíza cortasse, as sujeiras do Fisk. E quem é esperto e está assistindo, pega isso. Porque o tribunal era comprado, a força-tarefa pertencia ao prefeito, então, tipo, um tribunal comprado pelo prefeito tá ali para julgar alguém que foi preso pela polícia do prefeito. Tem alguma coisa errada aí, né? Não tem que ser tudo limpo. E é essa a discussão que o Matt promove. Só que o Fisk, ele fala baixinho, sabendo que o Matt vai ouvir, que se ele se meter muito com ele, ele pode ferrar ele, ou seja, ele pode revelar a sua identidade secreta. E é aí que o Matt, ele mesmo vira num belo estilo Tony Stark, né? Eu sou o Homem de Ferro, ele vira e fala, eu sou o Demolidor. Por quê? Eles usam o depoimento do cara, né, do segundo capitão do navio que afundou. O primeiro eles mataram, o segundo também, só que antes de ser morto ele acabou gravando esse depoimento. E aí eles falam, tá, mas o cara nem tá aqui, isso não vale de nada. E aí o Matt fala, tá, mas existia outra pessoa que estava lá e que está aqui, o Demolidor. E aí ele se revela. Quando ele fez isso, o episódio, nos primeiros 15 minutos, estava meio paradão, eu não tava botando muita fé, tinham prometido um final bombástico, né? E aí até agora nada, né? Mas dali em diante, foi só pra cima. Pelo amor de Deus, o que foi isso? Se tu tá gostando do vídeo, tá? Eu nem me apresentei aqui porque eu tô emocionado. De verdade, deixa o like e se inscreve nesse canal pra você não perder mais nada de Demolidor Renascido e do UCM como um todo, tá bom? Porque em breve a gente volta trazendo mais conteúdos, análises e teorias sobre o que vai acontecer na terceira temporada e no especial do Justiceiro, porque semana que vem tem o especial do Justiceiro. Você achou que tinha acabado? Não acabou não. Tem meio que um episódio extra secreto na semana que vem, tá bom? E eu sou o JM Carneiro. Caso você não saiba, seja muito bem-vindo aqui ao Cultura Popcia, tá bom? E aí então, virou a mesa. Ali, o episódio virou outra coisa. O Rei do Crime não esperava que o Matt fosse meter essa, mas ele meteu essa. A população resolve que vai invadir o tribunal. Por quê? Os caras da Força Tarefa tinham colocado alguém vestido de mercenário para ficar numa janela esperando o Matt passar para atirar e matar ele. E aí depois iam botar a culpa no mercenário. Só que o mercenário descobre. E aí ele vai lá e assume a posição. Agora com o intuito de atirar no Fisk. Na hora que eles estão saindo do tribunal, o Buck entra na frente e ele acaba levando o tiro.
a gente não sabe se ele morreu. Gostaria de ter o prazer de dizer para vocês que ele morreu, mas infelizmente eu não tenho esse prazer porque a gente ficou sem saber, de verdade, não mostrou mais nada. E aí, então, a galera, todo mundo foge para dentro do tribunal. Então se fecha o Rei do Crime com a turminha dele num canto e o Demolidor, a Jessica Jones, a governadora, né, no outro. Inclusive, antes disso, né, ver a Jessica Jones chamando o Rei do Crime, né, Wilson Fisk de Rei do Crime, foi simplesmente cinema. Watch yourself, Kingpin. E aí, então, a gente tem esses dois lados. A Bibi Urich bota a cara, revelando que era ela, né, para a população em geral, que estava à frente daquele jornalzinho falando mal do Fisk. E aí, então, a população decide invadir o lugar ali do tribunal. E aí, gente, o bicho pega. A galera invade o tribunal. E aí a gente tem, de um lado, o Fisk batendo em geral. E do outro, o Matt, a Jessica Jones e a Tigresa Branca batendo nos policiais da Força Tarefa Antivigilante. Até que eles se encontram. A única coisa fora de tudo isso é aonde foi que a Tigresa Branca aprendeu a lutar tão rápido, né? Porque tem a história do medalhão, que nos quadrinhos dá poderes ao Tigre Branco, mas aqui na série, na primeira e na segunda temporada, não ficou claro se esse colar de fato dá poderes. Então, ficou um negócio meio jogado, mas ela dá uns saltos assim, eu falei, meu Deus, que é isso? Né? Foi a única coisa um pouco fora, assim. O resto, porra, se fosse ser chato e não dar nota 10, era por causa disso. E o comecinho. Mas não tem como não dar 10 pra isso, né, gente? De verdade. Sendo muito sincero pra vocês. E aí, meu amigo, o Rei do Crime batendo na população que invadiu o tribunal atrás dele. O Matt, a Jéssica e a Tigresa batendo nos agentes da Força Tarefa Antivigilante e, de novo, como eles já fizeram em outros episódios, né, traçando os paralelos, mostrando um e o outro e as mesmas cenas parecidas de um lado e do outro, mostrando que, apesar de tudo, isso não é positivo. Então a gente pegar uma figura e transformar em herói, como no caso do Matt, do Demolidor, assim como os defensores do Fisk, porque ainda tem, é óbvio que tem defensor para qualquer um. Pegar esses caras e acreditar que alguém acredita nesse cara ainda, são duas coisas que são ruins. E aí é que eu pego, a gente levar isso pra gente. Porque é mais importante do que essa série, sobre essa luta dos dois, que foi lindo de ver. Pra quem é fã do Rei do Crime, pra quem é fã do Demolidor, pra quem é fã da Netflix, tudo isso foi muito lindo de ver. Mas o que a gente pode aproveitar disso e trazer pra gente? Porque aqui no Brasil, recentemente, a gente teve uma galera, independentemente se eu concordo ou não, ok? Que invadiu lá Brasília e quebrou tudo, essa galera tá presa. Foi justo, não foi justo? Não é essa a questão que eu tô entrando. Imagina se eles invadem lá e eles dão de cara com uma figura como o Wilson Fisk e essa galera morre. Vale a pena? Vale a pena vestir a camisa de uma figura qualquer e se colocar em risco por causa dessa figura? De verdade, se não for seu pai, sua mãe, sua avó, um primo próximo, um irmão, um melhor amigo fiel assim, vale a pena arrumar confusão por causa de qualquer um? Gente, sinceramente, de verdade, eles estão cagando e andando pra nós. Você realmente acha que o Wilson Fisk tá preocupado com Nova York? Com a população? Você realmente acha isso? Não vale a pena. O Matt sim tá preocupado. Mas observe, e eu retorno àquela conversa que ele teve com a Karen alguns episódios atrás. Não importa o que eles façam, o Rei do Crime sempre se dá bem, e ele se dá bem no final. Ele mata geral ali. Ele sai na porrada com esse povo. Ele foi salvo de não levar uma porrada bem dada também pelo próprio Matt. E ele só aceita se render, ou seja, sair da prefeitura, porque ele não ia perder nada. E ele não perdeu nada. Ele termina numa praia, isolado, sozinho. Mas ele fez o que quis na cidade e não foi preso. E o Matt é um herói, de fato. Foi preso. É justo isso, gente?
não fazendo comparações entre quem é o herói e quem é o vilão de uma história real, mas tentando trazer esse paralelo. Vale a pena? De verdade. Eu não acho que vale. Estamos num ano de eleição onde tudo isso se torna ainda mais emocionante. De fato, eu fiquei muito emocionado com esse final. As lutas insanas, o Rei do Crime descendo a porrada, falando agora de quadrinhos, de personagem mesmo. Porra, por mais que ele seja o vilão, ver ele dando porrada na população foi lindo demais de ver, gente. Mas foi maravilhoso. Ver ele e o Matt ajoelhados, um de frente pro outro, depois de tanta coisa que já aconteceu entre eles. Foi maravilhoso. Ver o Matt sendo preso no final, vendo o Luke Cage aparecendo no final, voltando para sua família, e o mercenário viajando com o Sr. Charles. Porra, eu queria muito ver o mercenário nos Thunderbolts. Infelizmente não vai acontecer, mas eu queria. E a gente vai falar sobre isso depois no próximo vídeo, tá? Então, esse final, assim, deixando esse cliffhanger para a terceira temporada, ou até para o filme do Homem-Aranha, é sensacional. A gente só não sabe quem está na prefeitura agora. Acho que é a Sheila. A governadora deve botar ela lá, nem que seja de uma maneira provisória, até uma nova eleição. E aí a gente pode ter, quem sabe, uma disputa entre a Sheila e o Luke Cage, quem sabe. A gente fala mais sobre isso no próximo vídeo, tá? Então fica aqui com a gente, se inscreve mesmo, tá? No canal, para você não perder mais nada da Marvel e desse universo urbano que tá muito interessante, tá legal pra caramba. E pensa com carinho no que eu falei aqui, tá bom? De verdade mesmo, tá bom? Se inscreve e aqui na tela tem outros vídeos falando tudo de Demolidor Renascido.